E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça hoje e construir, do zero, um valuation completo para a Axia Energia, que muita gente ainda conhece como a antiga Eletrobras. A ideia é desmistificar esse processo todo. Mas antes de começar, um detalhe rapidinho que pega muita gente. O nome da empresa, Axia com X, se pronuncia Axia, tá bom? Pronto. Agora que a gente já sabe como falar o nome certo, bora pro que interessa. Ok, vamos lá. É super importante deixar claro desde o início, o nosso objetivo aqui não é de jeito nenhum dar uma recomendação de compra ou venda. O foco é 100% educacional. É mostrar como se pensa, como se monta o quebra-cabeça que resulta no valor de uma companhia. E por que analisar a Axia agora? Porque a empresa que a gente vê hoje é completamente diferente daquela estatal do passado. A privatização mudou tudo, sabe? Os incentivos da gestão, a disciplina para investir o dinheiro. É outra empresa. Por isso, uma nova avaliação é fundamental. Bom, e o primeiro passo em qualquer valuation é arrumar a casa. A gente precisa olhar para os resultados passados e limpar tudo que não é recorrente. Sabe, um crédito fiscal que não vai se repetir, uma despesa com processo judicial. Tirando isso, a gente consegue ver qual é o verdadeiro poder de geração de caixa da empresa. Certo. Com o passado mais limpo, a gente precisa de uma régua para medir o futuro. E essa busca pela régua ideal nos leva a um dos conceitos mais importantes do mundo das finanças, o custo de capital. Essa régua se chama WACC. Pensa nele como uma taxa de retorno mínima. É como se fosse uma barreira que todo projeto futuro da empresa precisa ultrapassar. Se o retorno do projeto for maior que o WACC, ótimo, ele cria valor. Se for menor, ele na verdade destrói valor. Simples assim. E como é que a gente chega nesse número mágico? Basicamente, a gente junta algumas peças. Primeiro, a taxa livre de risco, que é o que um investimento super seguro paga. Depois, a gente adiciona um prêmio pelo risco de investir em ações, que é o custo de capital próprio. E, por fim, considera o custo da dívida da empresa. Misturando tudo isso, a gente chega no WACC da Axia. Então, guarda bem esse número, 14,2%. Qualquer projeto, qualquer investimento que você fizer, daqui para frente, precisa render, em média, mais do que isso por ano. Essa é a nossa régua. Ok, agora que a gente já tem a nossa taxa mínima, vamos para o coração do valuation, que é projetar quanto dinheiro de fato a empresa vai gerar lá na frente. Para fazer isso, a gente projeta o NOPAT, que é, de forma bem simples, o lucro operacional depois dos impostos. Daí, a gente subtrai tudo que a empresa precisa reinvestir nela mesma para continuar crescendo. O que sobra? O fluxo de caixa livre. É o dinheiro que fica na mesa para todos os donos do capital, acionistas e credores. Mas atenção aqui, gerar caixa é ótimo, mas por si só não garante nada. A verdadeira pergunta é, a empresa está criando valor com esse dinheiro que ela gera e reinveste? E é aqui que a gente conecta tudo. A gente compara o ROIC, que é o retorno que a empresa consegue em seus investimentos, com o WACC, que é o custo desse capital. A nossa projeção mostra que o ROIC da Axia pode chegar a 15,2% contra um custo de 14,2%. Essa diferença positiva é exatamente o que a gente chama de criação de valor. Bom, como seria impossível projetar o fluxo de caixa da empresa para sempre, a gente usa um atalho. A gente estima um valor para a empresa no futuro distante, assumindo que ela vai crescer a uma taxa estável, aqui no caso de 4% ao ano, para sempre. Essa taxa mistura a inflação esperada com um pouquinho de crescimento real. E agora, o grande momento. A gente pega todos aqueles fluxos de caixa que projetamos para o futuro, mais aquele valor terminal e traz tudo isso para dinheiro de hoje, usando aquela nossa taxa de 14,2%, o WACC. O resultado dessa conta é a nossa melhor estimativa do valor da empresa. Só que a gente sabe que o futuro é incerto, né? Um valuation não dá um número mágico cravado na pedra. É muito mais um mapa de possibilidades. Então a pergunta é, como a gente mede o impacto dessas incertezas? Um jeito de fazer isso é com uma análise de sensibilidade. Essa tabela mostra exatamente isso. Olha como o preço-alvo por ação muda se a gente mexe só um pouquinho em duas das nossas principais premissas, a taxa de crescimento no longo prazo e o custo de capital. E para ir um passo além, a gente pode rodar uma simulação de Monte Carlo. O nome é chique, mas a ideia é simples. A gente pede para um programa de computador simular, por exemplo, 10.000 futuros diferentes para a empresa, mudando várias premissas ao mesmo tempo. Isso nos dá uma distribuição de possíveis valores, e não só um número. No cenário mais estressado dessa simulação, aquele bem pessimista, o valor da ação ficaria ali por volta de R$ 56,80. Já o valor do meio, o resultado que aparece com mais frequência entre os 10.000 cenários, converge exatamente para o nosso caso base, R$ 78,60.
E no cenário super otimista, aquele em que tudo dá mais certo do que o esperado, o valor por ação poderia chegar a R$ 104,20. E para fechar, é sempre bom fazer uma checagem de sanidade, sabe? Comparar com outras empresas do setor. O múltiplo EV/EBITDA da Axia parece bem alinhado com a média. Já o preço/lucro está mais alto, o que faz sentido, já que a empresa está numa fase de transição nos seus resultados. Então, resumindo a ópera, todo esse processo, desde limpar os dados do passado até simular o futuro, nos leva a essa estimativa central de valor. Mas é fundamental lembrar, isso é uma estimativa, construída sobre uma série de premissas e não uma bola de cristal. Isso nos leva à reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. O valor de uma análise como essa não está no número final. O verdadeiro valor está em entender a história por trás dos números e, principalmente, em saber quais são as premissas mais importantes que sustentam essa história toda. É isso que separa uma boa análise de uma mera adivinhação.